atrás, o Senhor, Ele me trouxe a devoção à Capela das Santas Chagas, essa devoção lindíssima, que é uma devoção às 5 chagas de Jesus. Há 2 anos atrás, conheci a Gisele, que está aqui na frente. Nós não podemos apenas viver de emoções. Precisamos ser homens e mulheres convictos, certos de que a graça de Deus nos alcança. E desde o ventre materno, a biologia é linda. Imagine vocês, 33 milhões de espermatozoides sendo liberados. E é muito lindo porque o óvulo da mulher, ele libera um líquidozinho e os espermatozoides eles vão correndo através daquele líquido até o óvulo da mulher. E eles precisam correr muito, porque só um vai fecundar o óvulo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, desde o ventre da sua mãe, desde o primeiro momento em que você estava sendo concebido, no ventre da sua mãe, você é vitorioso, porque entre 33 milhões de possibilidades de vida, é você que está aqui. E você não está aqui por acaso. Talvez nas suas murmurações, diante das dificuldades da vida, que é algo normal, mas às vezes, diante de uma desesperança, você tem olhado para a sua vida e se sentindo inferiorizado, deprimido, com sentimento de prostração. Talvez até como consequência de palavras que foram faladas sobre a sua vida. Mas eu quero que você entenda que desde o ventre materno você está aqui. Você é vitorioso e você é uma vitoriosa. Talvez você já tenha passado por um momento da sua vida que talvez você tenha pensado: eu não sei por que eu estou aqui, nem queria estar aqui. Talvez fosse melhor que eu não existisse. Às vezes, diante das nossas tribulações, diante dos nossos percalços, vem essas mais inclinações do nosso coração, ao meu coração. Mas eu estou aqui para dizer para você que você é vitorioso e você é uma vitoriosa. E se você está aqui, é porque você fez uma escolha entre milhares, não é verdade? Você está aqui porque você fez uma escolha. Deus, Ele quis, Ele desejou ardentemente que você estivesse aqui. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui, mas a finalidade eu sei. E a finalidade é que Deus, Ele quer alcançar o seu coração. E Ele quer inserir no seu coração a certeza de que você deve amar. E é isso que a gente vai cantar com alegria.
Moisés, lá no Antigo Testamento, vai dizer a palavra de Deus, que ele estava pastoreando o rebanho. E ele, em determinado momento, ele observa uma sarça no alto da montanha que queimava com arbusto e não se consumia. Moisés se aproxima, aquela sarça diz: tira essa sandália dos pés, porque o lugar que você pensa é santo. Moisés, ele subiu naquele monte como pastor de ovelhas, mas ele desceu como pastor do povo eleito de Deus. Ele sobe no monte como um simples pastor de ovelhas e desce como um homem que Deus iria levantar para, retirando o povo do Egito, levar o povo à terra prometida. E para esta grande missão, Deus envia sobre Moisés o Espírito Santo. Então, quando Deus ele quer dar poder para a gente, quando Ele quer enriquecer a gente com uma força que é sobrenatural, sabe aquele momento da sua vida que você teria tudo na sua vida para você murmurar e você se sentir fortalecido? Às vezes é um carro que bateu, é a conta que está no vermelho, às vezes é uma ação judicial contra você de maneira injusta, e só que você se sente aquela pessoa fortalecida, que nada faz você endurecer. Essa é a força que vem do alto. Essa não é uma força natural, essa é uma força sobrenatural. E toda força sobrenatural, ela vem de Deus. Então nós vamos clamar que o Espírito Santo ele venha sobre a nossa vida e nos faça incendiar de novo no nosso coração, porque talvez o nosso coração esteja nesse momento frio. Na nossa intimidade com Deus, na nossa relação com Deus, nas nossas orações, talvez você é um homem ou uma mulher que rezava o texto todos os dias, que todas as manhãs, quando você levantava, você agradecia a Deus: Senhor, obrigado pela noite que se passou, pelo dia que começa, e de noite você agradecia a Deus: Senhor, obrigado pelo dia que se passou, por ter me protegido. Talvez você não faz mais isso, talvez você se esfriou, e nós vamos pedir que o Senhor venha sobre nós
gente falar de um amor. Existem, de acordo com essa Sagradas Escrituras, 4 tipos de amor. Tem o amor storge. O amor storge é o amor intrafamiliar. O pai ama o filho ama o pai. Existe o amor filho, que é o amor entre amigos. Existe o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. Mas eu não vim falar desses 3 amores, porque a grande verdade é que esses 3 amores, eles não são perfeitos. Se a gente olha para o amor storge, que é o amor entre pai e filho e pai, entre familiares, quantos filhos a gente vê aí, inclusive arquitetando a morte dos pais por causa de herança? Então não é verdade. Quantos amigos que olham no olho do amigo e diz que eu sou teu amigo, e por trás só Deus sabe. E existe também o amor eros, quando dentro de uma relação de amor se fala que se ama, mas não existe a fidelidade, vai haver traição. Então todos esses 3 amores são falhos, não são perfeitos. E o Senhor ele não me trouxe aqui para falar desses 3 amores. Ele me trouxe aqui para falar de um amor. O amor ágape. E o que é o amor ágape? O amor ágape, eu vou usar a definição que o próprio Jesus dá nos Evangelhos. Jesus ele diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus. O amor ágape é este amor incondicional. É um amor que nos é dado independentemente se a gente merece ou não. É um amor que vai até as últimas consequências. É aquele amor que, se for preciso, que se derrame até a última gota de sangue por nós, será derramado. Porque não existe condições no amor ágape. Porque o amor ágape é simplesmente aquele amor que ama, sem limites. E eu vim aqui para falar daquele que é o amor em pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou, mas ele precisou passar pela cruz. E quando a gente pensa no mistério da cruz, a gente olha esse momento da paixão de Jesus de uma maneira muito superficial. A gente sabe que existiu um homem que era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, há 2025 anos atrás, que morreu pelos nossos pecados. Mas a gente não sabe quais foram as circunstâncias. E por mais que a gente estudasse, pesquisasse, seria impossível a gente ter a real dimensão daquilo que Jesus sofreu. Mas para fazer essa partilha, eu fui pesquisar. E para pesquisar, eu usei 3 fontes: a científica, a médica e a bíblica. E quando você entra nesse mistério da paixão de Cristo, olhando com um olhar científico, com um olhar médico, clínico e com um olhar bíblico, aí você tem um pouquinho da real noção do que foi. E a palavra de Deus vai dizendo para a gente que Jesus ele preparou um banquete, a última ceia. Ele queria comunicar aos apóstolos que algo iria acontecer.
E Jesus ele já estava falando para os apóstolos, mas eles não entendiam. Jesus ele dizia: olha, o Filho do Homem, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. E os discípulos não entendiam. E quando Jesus estava com os apóstolos, ele disse: olha, eu desejei ardentemente comer essa ceia com vocês, porque Jesus ele sabia que neste plano seria o último. E ali diante dos discípulos, em determinado momento, o Senhor disse: olha, mas nenhum de vocês que vai me trair. E aí de repente Judas levanta, sai. Judas molhou o pão. No mesmo momento que Jesus também molhou, Jesus falou: olha, aquele que molhar o pão comigo. E Jesus olha para Judas e fala: olha, sai e faça o que você tiver que fazer. Mas Judas, ele tinha as moedas dos apóstolos. Ele era o tesoureiro. Então, para os apóstolos, ficou parecendo que Judas estava indo comprar mantimentos. Judas sai. E aí Jesus, ele pega Tiago, João e Pedro e leva eles ao monte Getsemane. E chegando lá, a palavra de Deus vai dizer que ele suou, e o suor dele era como gotas de sangue. E quem disse isso foi o evangelista Lucas, que era médico. E a medicina vai dizer para a gente que o suar sangue é algo extremo, é algo que acontece com alguém que passou por um estresse emocional descomunal. E para entender bem o que causaria esse estresse, eu pesquisei o caso de um homem daqui do Brasil que ele foi fazer uma cirurgia de câncer nos Estados Unidos. Só que detalhe, aquele homem tinha uma patologia que ele não podia receber anestesia. Ele não podia. Mas ele tinha que ser operado. E ele vai para os Estados Unidos, porque lá teriam melhores condições de serem realizadas essa cirurgia crítica. E os médicos disseram: olha, a gente vai ter que te amarrar, porque nós vamos ter que te operar sem anestesia. Eles amarraram aquele homem na maca, começaram, cronometraram, e quando eles foram terminando, costurando tecido por tecido, olharam o cronômetro e aquela cirurgia havia durado 7 horas. E aquele homem sentiu todas as dores. E quando eles soltaram aquele homem, retiraram daqui da parte de cima aquele tecido que eles colocam para não deixar ver o que estava sendo feito, aquele homem olhou e ele percebeu que o corpo dele estava todo coberto por sangue. Ele suou sangue. E o nome deste acontecimento clínico é hematobiose. Jesus ele vai para o monte Getsemane e ali ele soa sangue. As visões da beata Ana Catarina Emmerich vai dizer que ali o demônio tentou Jesus, que ele ficou jogando na face de Jesus todo o mal da humanidade. O demônio desde lá de Gênesis veio falando do pecado de toda a humanidade. E Jesus sentiu daquela agonia, sentiu daquele peso, sentiu daquela aflição. E a vez o Senhor Jesus ele sua sangue.
E Jesus estava num estado emocional tão extremo que ele chegou a pedir ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Senhor, que não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. E ali, em determinado momento, começa a se aproximar muitas tochas, aquela gritaria de soldados. Pedro, Tiago e João estavam dormindo na corda. Judas se aproximava com os soldados. Judas havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus amou profundamente Judas. Jesus sabia quem Judas era. Mas como é a misericórdia de Deus, ainda que o Senhor soubesse que Judas era um homem de má índole, ele traz Judas para perto de si e dá a Judas aquilo que o grupo de apóstolos tinha mais valioso, que eram as moedas de prata, para ele cuidar da parte da tesouraria. Jesus deu todas as condições a Judas de mudar de vida, mas Judas ele vem de Jesus, ele se aproxima. E aí Judas ele se utiliza de um cumprimento muito comum entre os judeus quando existe a intimidade, o beijo. Ele beija a face de Jesus. Jesus olha para Judas e diz: um beijo que me traz. E Jesus então ele é brutalmente acorrentado pelos soldados. Eles saem do chão de Jesus. E quando eles apresentam Jesus às autoridades, primeiro a Pilatos manda para Herodes, a Herodes manda de novo para Pilatos. Pilatos diz: olha, eu não vejo mal nenhum nesse homem. E o pessoal crucifica. E aí Pilatos, ele pega então e manda os soldados açoitassem Jesus. Os soldados levam então Jesus para o pátio, prendem ele numa coluna, e ali eles usaram um instrumento de tortura chamado frago. O frago, ele era um bastão. Nesse bastão havia 9 tiras de couro, e eles pegavam cada 3 tiras, entrelaçavam para formar uma tira mais grossa, mais pesada, e na ponta dessas tiras eles colocavam uma pilha para dar peso quando batesse, e também colocava pedaços de ossos quebrados, que eram pontiagudos, para causar ferimentos. E ali eles começam a açoitar Jesus. E os açoites, cada açoite que Jesus levava, causava um trauma tão grande em Jesus, que Jesus ele começou a ficar pálido, a suar frio. Muito provavelmente o Senhor até se orientou devido à dor e ao sofrimento. Eles retiraram as vestes de Jesus. Eles flagelavam aqueles que eles queriam condenar a essa brutalidade. Eles retiravam a roupa. Então, aquele que queria receber o flagelo, ele ficava completamente nu. E ali Jesus ele é flagelado, brutalmente flagelado. A palavra de Deus vai dizer que era costume dos judeus, ali era a tradição, que se dessem 40 golpes menos um, ou seja, 39. O Santo Sudário, quando foi pesquisado,
117 ferimentos causados pelo flagelo. Se a gente calcula, dá exatamente 39 vezes 3 dá 17. E Jesus ele é flagelado brutalmente. Brutalmente. E Jesus ele recebe na sua cabeça uma coroa de espinhos. Estamos acostumados a ver Jesus com aquela coroa que passa em volta da cabeça, apenas. Mas também os estudos do Santo Sudário, quanto que se sabe daquela tradição, é que foi usado uma espécie de capacete de espinhos. E a beata Ana Catarina Eberic, nas suas visões, ela viu que esse capacete ele podia medir até 2 palmos de altura, porque cada espinho ele tinha, em média, ele poderia ter de 8 a 15 centímetros. E Jesus ele recebe aquela coroa de espinhos, e aquela coroa de espinhos perfura o couro cabeludo de Jesus. E no nosso couro cabeludo nós temos muitas terminações nervosas, muitos nervos. E muitos nervos do Senhor Jesus foram perfurados. E o sangue desceu na face de Jesus e começaram a banhar a barba e o cabelo. E Jesus, quando ele recebe essa coroa de espinhos, ele recebe uma dor. E aí, como é um termo médico, eu preciso olhar, a neuralgia do trigêmeo. E a neuralgia do trigêmeo é considerada a pior dor que o ser humano pode experimentar. Neuralgia do trigêmeo, a pior dor que um ser humano pode experimentar. E como se não bastasse toda essa crueldade, Jesus é levado de novo a Pilatos. Barrabás já tinha sido solto, havia sido trocado, porque Pilatos ainda sugeriu: olha, é costume pela Páscoa que eu vos solte ao prisioneiro, vocês querem que eu solte Jesus? Vocês querem que eu solte Barrabás? E o povo solte Barrabás. E aí Jesus, depois de toda essa tortura, diante de todo esse flagelo, ele recebe sobre si, não como a gente estamos acostumados a imaginar, que tivesse sido a cruz por inteira. Era costume judaico que eles deixassem a parte vertical da cruz, que é que fica em pé, já lá em cima do monte do Calvário. E o prisioneiro ele só carregava a parte horizontal, os braços da cruz. Detalhe: o braço da cruz, aquela madeira robusta, ela podia pesar até 50 quilos. Já seria difícil para um homem normal, em plena forma, carregar 50 quilos. E Jesus ele foi caminhando naquela via dolorosa por cerca de 500 a 800 quilômetros, com esse peso de 50 quilos às costas. E eu estava assistindo um documentário muito interessante na Discovery Channel, e eles fizeram um experimento com um boneco. Eles colocaram um boneco do tamanho de Jesus, em média, né? Os estudos mostram que Jesus, em média, 1,80 m, eles colocaram um boneco de 1,80 m, com o mesmo peso de Jesus, e eles colocaram uma trave de 50 quilos no boneco, prenderam o boneco no suporte, e eles soltaram o boneco. Meus irmãos, o boneco
ele alcançou a velocidade de 16 km até bater no chão. E Jesus, além de estar com esse peso todo nas costas, ele ainda tinha as marcas do flagelo. E Jesus, ele estava, meus irmãos, desidratado. Ele havia sido preso na madrugada de quinta para sexta, e desde então ninguém alimentou. Ele estava desidratado, ele estava com fome, ele estava sofrendo do trigêmeo, de neuralgia na cabeça. Ele estava possivelmente com as costelas fraturadas devido a açoites, porque algo que aquele flagelo, por conta dos ossos que haviam na ponta, provocava naquele que estava sendo açoitado, era perfurar. Muito provavelmente Jesus teve a região do baço e do fígado com lesões graves devido ao flagelo. E diante de toda aquela dor, diante daquele sofrimento, ainda puseram uma madeira de 50 quilos para Jesus carregar, em média de 800 quilômetros. E Jesus, ele vai carregando, e quando ele cai a uma velocidade de 16 quilômetros. E como Jesus, ele estava apoiando os braços na madeira, e como ele já estava exausto pela desidratação, pela fome, e estava terrivelmente sentindo as dores do flagelo, ele não conseguiu se proteger da queda, ele não conseguiu apoiar as mãos no chão, pelo menos não com a força que ele teria se tivesse tudo bem com ele, porque ele está fragilizado, físico. E ali, muito certamente, o Senhor, ele bateu com aquela trave de 50 quilos por cima dos seus ombros, com o rosto, com o crânio, causando lesões graves na parte da cabeça. E embaixo de cusparadas, embaixo de insulto. Normalmente, os criminosos, quando eram condenados à crucifixão, ninguém viu o criminoso passar. Eles passavam com o criminoso por fora da cidade. Mas Jesus, eles fizeram questão de humilhar. Eles colocaram Jesus passando pela parte onde havia a maior movimentação de pessoas, a parte mais movimentada, para humilhar, causar humilhação. Eles não pouparam Jesus de nada, nem das dores, nem do flagelo e nem da humilhação. Eles levam Jesus para o Monte Calvário, e eles, chegando lá, eles posicionam a parte vertical da cruz no chão. Eles colocam a parte horizontal encaixada no encaixe que a madeira horizontal já tinha. Eles pregam essa parte horizontal da cruz e colocam Jesus ali em cima. Mas eles não colocaram Jesus ali na educação. Foi a base de pontapé, de soco e de chicotada. Eles colocam Jesus deitado na cruz, e a gente está acostumado, a imaginar um prego na mão, mas a mão não suportaria o peso do corpo. Então, os estudos científicos mostraram que muito provavelmente Jesus ele foi pregado aqui no pulso. Só que detalhe, aqui no pulso passa o nervo mediano, que é um dos nervos mais sensíveis à dor do corpo humano. E Jesus ele é pregado de
um lado, e quando eles foram pregar Jesus do outro lado, adivinha? Se recordam que Jesus havia sido trocado por Barrabás? Barrabás era um prisioneiro que ele tinha uma maior estatura que Jesus. Aquela cruz era para Barrabás, só que como preferiram soltar Barrabás, a cruz que era de Barrabás, eles levam e entregam aos ombros de Jesus. E naquela época, naquele tipo de sofrimento, para ficar mais fácil para o soldado pregar a cruz, eles já levavam a cruz com um furo, com um buraco do prego, para que quando chegasse o momento da crucifixão, ficasse mais fácil o prego entrar. Só que como Barrabás era de maior estatura que Jesus, a outra ponta, o outro buraco que eles fizeram, ficou distante. Não era possível o outro braço de Jesus alcançar, porque o outro já estava pregado. E os soldados tiveram uma ideia. Eles pegaram o tecido, amarraram no pulso de Jesus, puseram o pé na cruz para servir de apoio e puxaram até o braço de Jesus chegar no buraco onde seria colocado o prego. Jesus ele teve o ombro retirado do lugar deslocado. Ele foi pregado, prego nos pés dele. E detalhe, quando eles pregaram os pés, o prego era um prego grande, que podia medir até 21 centímetros. E eles pregavam o prego na frente, que é onde fica a cabeça do prego, mas eles entortavam o prego atrás, para não correr o risco do prego sair. Eles levantaram Jesus ali na cruz para deixar ele lateralmente e jogaram na cruz. Jesus ele cai com todo o peso da cruz em cima de si, para eles conseguirem entortar a ponta do prego. Eles, então, depois de toda essa maldade, erguem Jesus e Jesus vai dizer a palavra que ele disse 7 palavras. Mas imagine vocês, uma pessoa que já teve traumas causadas na região da costela, consequentemente nos pulmões. Ele está desidratado, ele está com fome, ele está suando, ele está pálido, a boca está seca, e ali ele começa a dizer as palavras. Só que detalhe, para dizer as palavras, Jesus ele precisava erguer o corpo, porque ele estava exausto. E cada vez que o Senhor Jesus erguia o corpo, era necessário que ele se apoiasse nos pés que estavam pregados e utilizasse o pouco de força que tinha para erguer o corpo para conseguir falar. Isso fazia com que os nervos dos pés, que havia sido afetado pelos pregos, doesse. Até o momento em que Jesus ele não conseguia mais suportar o peso do corpo. Que é quando Jesus ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali Jesus ele morre por todos nós. E vai dizer também as Sagradas Escrituras que eles queriam apressar ali a morte deles. Um detalhe interessante da morte de Jesus é que normalmente uma pessoa que sofria flagelo e era pregada na cruz durava em torno de 3 a 4 dias. 3 a 4 dias. Jesus ele morreu em cerca de 3 a 6 horas. Tamanho os ferimentos e o sofrimento. E quando Jesus morre, vai nos soldados, são alguém,
e atravessa uma lança do lado de Jesus. E aquele homem que depois se converte, ele usou uma força tão grande para perfurar Jesus com a lança. Era só para ele colocar a ponta da lança aqui em Jesus, só para ver se Jesus fazia algum movimentozinho, mostrando que ainda estava vivo. Mas não foi isso que ele fez. Aquele homem com a sua lança na mão, ele atravessa de um lado ao outro. E a ponta da lança pega numa membrana que envolve o coração. E essa membrana que envolve o coração, ela já havia muito líquido retido por conta do sofrimento, do estresse, dos traumas que Jesus havia sofrido. Então essa membrana que envolve o coração, artérias, veias, estava com líquido em excesso. Ela é perfurada. E esse líquido ele sai junto com o suor, sai junto com o sangue de Jesus. Porque aquela lança também pega o pericárdio, que é o lado direito do coração. E para todos nós, biblicamente, sabemos que o suar, que o jorrar sangue e água de Jesus é a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Jorrou água, porque ele disse à samaritana: se você quiser beber da água que eu tenho para te dar, essa água será no seu peito uma fonte que jorrará para a vida eterna. Por isso que do coração de Jesus jorra a água e o sangue que redimiu a todos nós. E este é o amor ágape. E esse amor que eu vou falar para você, hoje a gente começa a preparar a música que nós vamos cantar agora, finalizando este momento de meditação. Eu quero que este amor que nós vivemos aqui agora seja na sua vida, você que está aqui, que talvez traz em si muitos traumas, porque não se sentiu amado ao longo da sua vida, que você possa nesse momento ser curado por este amor que é incondicional, por este amor que supera todos os amores, por este amor que é capaz de se dar morto na cruz por cada um de nós. É muito amor, não é? É muito amor. E o interessante é que a ciência não aceita que Jesus ressuscitou, porque inclusive a ciência diz que era impossível um homem, e ela não entendia, não conseguia explicar isso, como que um homem aguentou todo o flagelo e todas as maldades que Jesus sofreu. A ciência diz que era para Jesus ter morrido no flagelo. A ciência diz que era para Jesus ter morrido atado à coluna, que não era para ele ter conseguido ir até a cruz, que não seria capaz uma pessoa humana receber tanto sofrimento e ainda conseguir percorrer todo aquele 800 quilômetros para ainda ser pregado na cruz. Esse é o amor que nos ama. Esse é o amor que nos ama. E esse amor, ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje ele vive. Hoje ele reina. Como o Deus de poder que ele é. Mas ele passou pela cruz. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Então você que está aqui, que carrega no seu coração traumas da falta de amor, da falta de afetividade, que você possa ser curado por este amor. O amor
que nos ama, muitas vezes sem ser amado, sem receber o nosso amor em troca. Mas é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor que ama gratuitamente, um amor que é tão entregue, capaz de morrer por cada um de nós. Vamos cantar ao Senhor e que, escutando essa música, olhando para o crucifixo, que você possa meditar neste amor. Agradeça ao Senhor por este amor. Diz ao Senhor: Senhor, eu te agradeço por cada flagelo que o Senhor sofreu. E é claro, não podemos esquecer, por suas santas chagas fomos curados. Aproveitar para fazer o convite. Toda última quarta-feira do mês, estamos na Catedral São João Batista, em Nova Friburgo, para o encontro das capelinhas, dos mensageiros. Uma noite de louvor, adoração, oração, uma devoção de cura e libertação do corpo e da alma. Uma noite de encontro com o amor de Jesus. Venha nos encontrar última quarta do mês na Catedral São João Batista. Até lá! Por suas santas chagas fomos curados. Nós do Ministério Jesus Santas Chagas nos unimos à Divina Graça para levar vocês para Medjugorje. Vamos no dia 8 de novembro e voltaremos dia 18.
Será uma oportunidade maravilhosa viver esse pedacinho do céu escolhido por Deus, onde Nossa Senhora aparece até hoje. Além disso, teremos a graça de ter uma reunião com o Padre Peter, ele que tem o pergaminho dos 10 segredos. E também visitaremos o castelo de Patrick e Nancy. Essa missão linda que eles têm, construíram esse castelo para receber os padres, onde Nossa Senhora aparece. Não perca essa oportunidade de viver, subir a colina, estar lá nessa cidade, nesse pedacinho do céu. Venha, não perca a oportunidade. Entre em contato conosco no Instagram, sim, Ministério Jesus das Santas Chagas, e também no Instagram da Divina Graça. Aguardamos vocês. Aqui também tem os contatos. Pode entrar em contato com a Leila ou com a Fernanda. São as responsáveis, e com a Nelly para poder emitir a passagem. Sim, estamos esperando pelo seu contato. Venha viver Medjugorje conosco. Viva Nossa Senhora, Rainha da Paz.